você decidiu receber de Deus as promessas, estando preparada a partir da graça que Ele tem estendido a você? Esta é uma pergunta que você precisa se fazer. Hoje, o último dia de reflexão com o tema Preparada para Contemplar. Seja bem-vinda em mais um Devocional Palavra que Transforma. Reflexões da parte de Deus, direcionada por Ele, para que nós alcancemos a transformação necessária ao nosso ser, uma vida edificada em Sua presença. E dando continuidade a este tema, Preparada para Contemplar, já falamos em 5 partes, vou deixar os links na descrição, assim também como o indicativo da playlist deste tema. E o livro de Êxodo foi a nossa base de reflexão que nos conta sobre a libertação do povo de Deus que estava escravo no Egito. E Moisés, escolhido pelo nosso Senhor, é usado para um instrumento de libertação. Quem é o instrumento que Deus tem direcionado para te abençoar? E este pode ser você mesma, assim como uma outra pessoa, um sistema, uma lei, o que o Senhor tem usado para te abençoar, para te entregar uma promessa. E nós precisamos nos preparar para contemplar esta promessa. Precisamos entrar em um processo de clamor sem desistir, porque o tempo pertence a Deus e não a nós. Então, o tempo exato da promessa te alcançar vem da parte de Deus. E enquanto nós clamamos, nós precisamos pedir a Deus que a nossa fé seja aumentada para suportar os obstáculos, suportar o tempo necessário de espera. Precisamos ter certeza nesta preparação que pertencemos a Deus e Ele quer nos resgatar, Ele quer entregar o que Ele tem de porção para cada uma de nós. Neste processo de preparação para contemplar, eu preciso crer quem Deus é na minha vida e que não há nada que possa impedi-lo de nos alcançar. Creia nesta verdade e se entregue ao preparar de Deus. No primeiro dia de reflexão, nós usamos um exemplo bastante prático e simples, mas poderoso para a nossa vida. A camisa passada dentro do guarda-roupa, onde o seu esposo, por exemplo, pode estar à espera de um milagre, à espera de uma promessa, de uma porta de trabalho. E você tem ignorado este tempo porque diz que a espera é longa e que já perdeu a esperança de que algo vai acontecer. Mas naquele dia, o dia separado pelo Senhor vai chegar. E quando chegar, a camisa do seu esposo está pronta? Está passada? Ou ainda ele vai ter que esperar que esta seja passada para usá-la no dia tão esperado? É um exemplo simples, mas que envolve tudo o que acontece na nossa vida. Qualquer promessa que o Senhor tem falado ao seu coração, você tem preparado realmente? Ou você leva os dias de qualquer forma, sem acreditar no que Deus tem falado? E Moisés acreditou no que Deus tinha falado a ele sobre a promessa. Para alcançar essa terra prometida que manava leite e mel, terra de Canaã, o povo precisava estar em libertação do Egito. Eles estavam escravos no Egito há 430 anos e chegou o tempo dessa libertação porque o Senhor ouviu o clamor de um povo e usa Moisés como instrumento. E o Senhor diz no capítulo 11, como já refletimos na parte 5, que quando o Senhor desse a ordem de saída, este povo tinha que sair às pressas, como está aqui. O Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Então eu preciso estar preparada para esta saída. Os obstáculos acontecem, você identifica como toda uma situação contrária às promessas do Senhor, mas o Senhor diz que não. São obstáculos para o aprendizado, para o crescimento, para mostrar o quanto Deus é poderoso e Ele
faz em qualquer situação, porque Ele é Deus. E Deus fez sobre esta nação e fará sobre a sua vida também. Mas eu preciso estar pronta, porque quando Ele disser o sim, às pressas, essa promessa chegará em minhas mãos. E eu estou preparada para isso? Se prepare. E o Senhor continua a falar aqui no versículo 2 desse capítulo 11. Fala agora aos ouvidos do povo que cada varão peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha vasos de prata, vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Ou seja, o Senhor, ele usa toda uma situação como instrumento para te favorecer. Portanto, no meio do processo de preparação para alcançar uma promessa, não ande em murmuração ou não ande em comportamentos negativos porque você ainda não recebeu. O Senhor deu graça a todas aquelas pessoas, aos egípcios e ao povo de Deus, quanto aos israelitas, que era povo de Deus. Então, quando as pessoas caminham ao teu lado ou enxergam você, podem dizer assim: aquela pessoa está desempregada, por exemplo, há algum tempo, mas a alegria está estampada no seu rosto. O que será que acontece? É Deus concedendo graça às pessoas que te observam e a você, mas você precisa se permitir a isso. Há quanto tempo essa pessoa espera por um filho? Há quanto tempo essa pessoa espera por um milagre na vida dela, de um diagnóstico de saúde, por exemplo? Mas as pessoas dizem: esse tempo de espera que essa pessoa tem é um tempo de espera em alegria, em fé. E isso é um testemunho, então eu preciso dar esse testemunho. E no versículo 4 diz assim: disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Então o Senhor aqui dá a Moisés uma orientação da 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos. Mas os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, dos egípcios, que nada aconteceria com os israelitas, com o povo de Deus. Mas este povo precisava colocar um sinal de que realmente eu sou o povo de Deus e que nada vai me afetar, porque a minha fé está em Deus, no Deus que tudo pode. Então, enquanto eu espero, eu não posso agir como os egípcios, ou seja, na incredulidade e não confiando num Deus que tudo faz. Eu preciso ser como os israelitas, um sinal de testemunho de que eu realmente sou uma pessoa, uma mulher que sirva a Deus. Sou uma pessoa que insisto em oração dentro dos planos de Deus, uma pessoa que tem uma vida consagrada a Deus, ou seja, de oração, de obediência a Deus, de ser uma mulher temente a Deus e não uma mulher que leva a minha vida de qualquer maneira por desistir no meio da espera de uma promessa. E o Senhor no versículo 7 diz assim: mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até aos animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. O Senhor vem para todos, a todos há oportunidade. Mas existe uma escolha: eu escolho caminhar com Deus ou eu escolho não caminhar com Deus. Quando eu escolho caminhar com Deus, significa que eu decido depender de Deus. E quando eu decido depender de Deus, eu abro mão para as promessas que Ele tem para a minha vida. O ímpio, ou seja, aquele que não confia em Deus, pode prosperar, ele pode crescer, mas quando um obstáculo chegar, porque chega para todos nós, este não suportará, porque não confia a sua vida em Deus. E Deus está pronto para ajudar a você. E Deus então fala que a este povo, aquele que temiam ao Senhor, o Senhor não colocaria a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. E no capítulo 12, quando fala sobre a instituição da primeira Páscoa, ou seja, da passagem da morte para a vida, porque os primogênitos morreriam com essa 10ª praga, mas somente dos egípcios, mas que haveria vida para os israelitas, se assim estes colocassem um sinal de que eram mulher e homem de Deus. O Senhor diz que este povo precisava estar preparado.
Você está preparada para receber a sua promessa? E o Senhor dá toda uma instrução de preparação para que a Páscoa chegasse, ou seja, a morte passasse e se transformasse em vida, porque eles estavam preparados, como é uma descrição aqui no capítulo 12, que é para um outro estudo, todo o detalhamento dessa descrição de como estes deveriam agir, como eles deveriam se comportar. Então, o que o Senhor tem falado ao seu coração de como você tem que se comportar, como que você tem que se preparar para receber as promessas do Senhor. E a preparação que estes israelitas tinham que fazer era a morte de um cordeiro, e o sangue derramado deste cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas, para que fosse identificado que naquela casa havia uma família que temiam ao Senhor, que adoravam a Deus. Como já falamos no início desta parte 6, viver em testemunho, em adoração, obediência a Deus, para que você tenha uma vida de conhecimento de quem é Deus para você e para a sua família. Porque no versículo 12, no final do versículo 12, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor, ou seja, faço o que deve ser feito e que esperam em mim as promessas. E o Senhor diz que toda essa movimentação, toda a instrução que o Senhor deu a este povo deveria servir de memória para as próximas gerações. No tempo de espera, no tempo de preparação, deve ser conhecido para as gerações futuras, para que essas aprendam com você, com o seu testemunho, o quão importante é ser firmado em uma fé de que Deus tudo faz dentro dos planos e propósitos que Ele tem para cada um e o tempo também que Ele tem para cada um. Mas nós precisamos perseverar em fé, estarmos preparados com a camisa passada. Se você tem esperado um filho retornar ao lar daquele que foi para longe, que se perdeu, e você diz: todos os dias eu vou preparar uma refeição, esperando que este filho volte, porque o Senhor tem prometido isso. Então, todos os dias, prepare uma refeição. Se você tem esperado um esposo preparado pelo Senhor para a sua vida, então todos os dias aprenda como ser esposa, lendo a palavra de Deus a respeito deste assunto. Então o Senhor diz para este povo guardar esta festa, a festa da Páscoa, em memória para as próximas gerações saberem como foi o êxodo desta geração, ou seja, a saída, a libertação da escravidão que viviam no Egito, para conquistar a terra prometida. E no versículo 17 diz assim: guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Seja as próximas gerações conhecedoras do que o Senhor já fez de milagre na sua vida. E mesmo que você esteja ouvindo esta reflexão e diz: mas está tudo um caos, o Senhor diz que no meio do caos Ele faz o impossível para te alcançar. No versículo 23 diz assim: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Esteja firme no Pai como um testemunho e dizer: Senhor, esta casa pertence a Ti. Diga em oração esta verdade para Deus, porque Deus está com os braços estendidos sobre a sua vida e Ele quer te abençoar. Então não se comporte como aqueles que não creem em Deus. E o Senhor então concede a saída a este povo. No versículo 40 do capítulo 12 diz assim: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Versículo 41: e aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Versículo 51: e aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Todos que tinham um sinal, um testemunho de que serviam a Deus, de que esperavam em Deus uma promessa, foram alcançados. Você será alcançada, mas é preciso se preparar, orar, saber que você pertence a Deus. Não desistir
apesar dos obstáculos, porque estes pertencem a Deus. Deus fará todas as coisas. Aprenda com os obstáculos. Ouvir as instruções de Deus. Mantenha a sua casa preparada para receber do Pai. E passe de geração em geração o que você tem vivido de milagres com o Senhor, como um testemunho de fé, para que estas gerações saibam quem é Deus e vivam no mesmo testemunho que você vive, na mesma fé. Estenda os seus braços ao Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim as tuas promessas, porque eu estou preparada, com a mesa pronta, para receber de ti os teus milagres. Desfrute dessas 6 reflexões, preparada para contemplar. Eu só contemplo quando eu estou preparada. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.